olha só, meus amores, eu quero passar para vocês aqui, primeiro, um pouquinho sobre o trabalho que eu fiz para o tecido externo dessa nossa peça, tá bom? Aqui eu fiz um trabalho com a régua Quadrados Dançantes, uma régua especial lá da Costura Tudo Tecidos. Olha essa régua aqui. Eu vou deixar aqui linkado o vídeo para vocês assistirem o passo a passo que eu gravei, ensinando como que eu fiz essa peça, tá bom? E ensinando a fazer o uso dessa régua, que é um facilitador aí, tá bom? Se você optar por fazer a sua peça, então, fazendo essa brincadeira de patchwork que fica lindo, olha só, ele fica com todos os cataventos, ó. Eu optei por tecidos mais escuros mesmo, porque é uma peça para viagem, né, para carregar maquiagem, então às vezes suja um pouquinho, e aí eu prefiro trabalhar com tecidos escuros nessas peças, tá bom? Então por isso que eu fiz essa escolha de estampas, tá? Mas assista lá o vídeo que tá bem detalhado, explicando para vocês direitinho como que faz esse trabalho aqui de patchwork, tá bom? Se você optar por fazer esse tipo de trabalho, ele vai ficar com uma medida final de 14 centímetros por 45, tá bom? E aí, pra fazer o corpo total da frente da nossa peça, você vai cortar, então, mais duas faixas. Aqui eu escolhi o sintético tricô, tá? Ele é um sintético, mas ele tem uma aparência que parece um tricô, que parece um trançado, tá? Então, ficou bem legal aqui com o meu trabalho de patchwork. Então, eu cortei aqui duas vezes 56 por 6 centímetros, tá? E cortei duas vezes 15 centímetros por 6,5, tá? Pra complementar o corpo aqui da minha peça, nós vamos juntar aqui para chegar a uma medida final de 56 por 24, tá? Então, essa é a medida para o caso de você não querer fazer nada disso. Aline, eu quero fazer só um corpo pro lado de fora, escolher uma única estampa, um único tecido ou sintético. Você vai cortar 56 por 24, tá certo? Para a aba de fechamento, você vai cortar 13 por 13 duas vezes no seu tecido ou no sintético. Aqui eu também cortei no sintético tricô. Pro lado interno da peça, eu cortei aqui, ó, no bagum azul marinho, tá? Mas aí você pode escolher, pode ser o verniz, tá? O plástico verniz 0.2, que vocês já me viram usando aqui, que eu gosto bastante. Pode ser aí o forro impermeável da sua preferência, tá? Eu só recomendo que seja impermeável, porque por ser uma peça que vai carregar maquiagem, ela precisa ter a facilidade de limpar, tá bom? Então, você vai cortar, ó, uma peça principal de 55 por 24 no forro. Ele tem realmente 1 centímetro menor, tá bom? No comprimento total. Vocês vão entender no decorrer da aula por quê, tá? Vai cortar também no bagum aí, você vai cortar 15 por 30. Cortei duas vezes 24 centímetros de zíper. Separei aqui 2 cursores também. Para fazer a abinha que vai cobrir os pincéis, eu cortei uma medida de 13 por 18. E para fazer os bolsinhos, é duas medidas de 16,5 por 24, tá bom? Para fazer o fechamento da peça, eu vou usar esse botãozinho imantado com rebite, tá? Ele tem acabamento dos dois lados. Esse passo a passo aqui, eu deixei completinho para vocês, falando um pouco mais sobre outras opções de botões de imã que tem aí no mercado, lá no meu Instagram, o @multipliqueatelier, tá bom? Então, se você tiver dúvidas, procura lá no meu IGTV, no Instagram, o vídeo sobre os botões de imã, tá bom? Para fazer os acabamentos da peça, eu vou usar o viés Boneon, tá bom? Que é esse viés que ele tem uma certa elasticidade, é um viés industrial. Então, ele não tem aquelas abinhas igual o viés comum que você encontra em armarinhos, tá? Você faz uma única dobra para costurar ele. Mas você pode usar aí os vieses de armarinho que você encontrar ou que você tiver aí no seu ateliê, tá? Vou começar preparando o corpo aqui da nossa peça, tá? Aqui eu não estruturei o meu tecido em nenhum material, porque como nós fizemos esse trabalho de patchwork, ele já tá com bastante camadas aqui nas junções, aqui nas costuras, tá? Então, ele já ficou bem estruturadinho e depois ele ainda vai no forro e em todos os bolsos, ele vai ficar super resistente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, as partes menores primeiro, tá bom? Aqui nas pontas, para depois colocar as laterais maiores, tá? Vou posicionar aqui, ó, direito com direito,
Eu passei para vocês uma medida um pouco maior, passei 15 centímetros, justamente para que a gente pudesse costurar aqui com tranquilidade e depois refilar o que tivesse de excesso aqui nas laterais, tá bom? Depois que costurar, você vai jogar ele assim para fora, ó. Pode tombar o excesso do sintético aqui para dentro, aqui pro lado do tecido. E vamos fazer um pesponto aqui em cima do tecido. Eu tô costurando com margem de meio centímetro, tá? Essa margem é importante para depois você chegar na medida final que nós precisamos. Vou cortar aqui, ó, esse excesso que ficou. E agora podemos colocar, ó, direito com direito dessa faixa maior aqui nesse comprimento maior, que é os 56 centímetros que ficou, tá bom? E vamos juntar aqui todas essas partes. E olha que lindo! Nós vamos ficar com uma medida final de 56 por 24, tá? E, mais uma vez eu repito, se você não quiser fazer esse trabalho de patchwork, você pode cortar, então, o tecido inteiro de 56 por 24, tá? Vou pegar aqui as duas medidas referente à aba que vai ficar do lado de fora, tá? Que é a medida de 13 por 13. Vou colocar, ó, direito com direito. Vou usar aqui a minha régua para fazer o canto arredondado. Você pode usar aí um cone, um pratinho, tá bom? Vou arredondar aqui os dois cantinhos em cima. Vou costurar aqui a lateral, vou fazer a curva e vou finalizar aqui. Vou deixar essa parte aqui aberta, tá bom? Fiz a costura, já vou cortar aqui então o excesso do sintético. Vou desvirar. Abra bem as costuras, tá? Pra ela ficar bem arredondadinha. E vou fazer aqui um pesponto. Vou fazer esse pesponto com uma margem mais larguinha, com um pezinho de máquina, tá bom? Não vou fazer tão na beiradinha. Ficou dessa forma a nossa aba. Vou reservá-la por enquanto, que agora nós precisamos fazer a separação aqui no corpo principal para poder embutir a nossa aba, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, 37 centímetros e meio. Tô riscando com uma caneta comum, porque nós vamos ainda costurar e vai tirar essa caneta, tá? Então, ó, 37 centímetros e meio. Vou fazer uma linha aqui. E aqui onde eu marquei essa linha, nós vamos cortar separando, tá? O centro aqui, ó, é a união aqui dos quadradinhos aqui, mas você pode dobrar ao meio e encontrar o centro aqui, tá? E aí eu vou dobrar aqui também da minha abinha. Vou posicionar a minha abinha aqui centralizada, tá? Então, encontrei o centro da abinha, encontrei o centro aqui. Vou posicionar ela centralizada. E aí, vou vir com essa outra parte aqui também, ó, centro com centro. E vamos juntar todas essas partes com uma costura de meio centímetro, tá bom? Feito isso, ó, nós já juntamos aqui, a aba ficou embutida, tá bom? Nós vamos tombar ela, ó, para o lado que ficou menor, tá? E aí, automaticamente, seja tombando a aba pra cá, todo o excesso de costura tem que ficar pro lado contrário, tá? Então, acerta tudo bem bonitinho e vamos fazer um pesponto aqui. O corpo já tá quase pronto, a gente já vai aproveitar que ele tá assim pra aplicar o botãozinho, tá? O botãozinho de imã aqui no lugar, tá bom? Então, você pode já dobrar ela assim, tá? Ela vai ficar fechada dessa forma, ó. De dobrar ela assim. E, ó, a abinha vai fechar aqui, tá bom? Então, aí eu vou colocar o botãozinho de imã aqui e vou posicionar o outro aqui. Eu já vou posicionar agora, tá? Antes de fazer a parte interna, embutir toda a parte interna, porque eu quero
que ele já fica aqui no lugar e os acabamentos também, o acabamento aqui pode ficar escondido, não precisa ficar aparecendo por dentro da peça, tá bom? Vamos começar a preparar agora os bolsos internos, tá bom? Peguei aqui, ó, os meus 2 plásticos referente ao bolso, os zíperes, tá? E o corpo da peça. Eu vou primeiro, ó, preparar os meus bolsinhos com o zíper. Vou pegar o meu viés, que eu vou utilizar aqui para fazer o acabamento. Você só precisa, ó, abraçar ele aqui. E nós vamos costurar, ó, na beiradinha aqui interna, tá? Vou posicionar o meu zíper aqui de baixo, tá? Então, vou colocar o plástico aqui por cima. Não coloque muito pertinho dos dentinhos, que precisa sobrar um espaço aqui para correr o carrinho do zíper, tá bom? E vamos prender aqui o zíper no bolsinho. E agora, novamente, ó, eu vou abraçando com o viés aqui e vou fazer o acabamento aqui no lado externo do zíper, tá? Ficou dessa forma. E eu vou repetir no outro plástico, tá bom? Já preparamos então os bolsinhos. Agora eu vou posicionar ele aqui, ó, nas laterais. Ainda não passei os cursores, tá? Nós vamos passar em seguida. E vou costurar só no plástico, não costura aqui em cima do zíper, porque nós ainda vamos passar o cursor, tá? E vou costurar aqui, prendendo ele aqui já no forro, tá? Olha só, já costurei, mas não costurei em cima do zíper e também não vou prender ainda aqui essas laterais, tá? Vou pegar a medida de 15 por 30 e primeiro, ó, eu vou fazer uma dobrinha aqui em cima, vou fazer uma costura tipo de uma bainha, tá? Pode dobrar aí 1 centímetro ou meio centímetro, tá? O que você tiver mais confortável aí pra costurar. E vamos fazer aqui uma bainha, tá bom? Esse acabamento, ele vai ficar escondido, ó, aqui debaixo desse viés do zíper, tá bom? Então, ó, posicione ele aqui, visualizando bem aonde ele vai ficar. E aí, eu vou prender aqui com o prendedor, tá? E aqui do outro lado também. Esse excesso aqui é pra gente distribuir pros bolsinhos de pincéis. Então, ó, você vai distribuir, deixando aqui vários bolsinhos, tá? De forma que alguns bolsinhos fiquem um pouco mais altos, porque tem pincéis que são mais largos, tá? E alguns bolsinhos fiquem um pouco mais fininhos, para aqueles pincéis mais finos, tá bom? E aí você vai distribuindo, formando os bolsinhos, tá? Eu gosto de fazer assim, ó, a olho mesmo. Eu vou erguendo pelo fundo, tá? Porque eu já vou prendendo aqui embaixo. Eu vou erguendo pra ver a quantidade que precisa mais ou menos, tá? Se você quiser fazer uma medida exata pra fazer uma produção tudo idêntica, tá bom? Você pode fazer. Depois que você já tiver aqui embaixo preso, mais ou menos onde vai ficar cada bolsinho, aí você pode, ó, a linha aqui em cima também, tá? Bem certinho aqui debaixo do acabamento, fazendo uma linha reta. Você pode já ir acertando aqui, ó. E aqui na máquina, eu já vou prendendo aqui todos os bolsinhos no lugar, tá bom? E aí eu vou fazer umas costurinhas retas aqui, prendendo eles aqui no lugar. E olha só, ele vai ficar assim, ó. Aqui onde tá o viés, ó, você já pode posicionar ele aqui certinho. Aí esse viés já vai prender essa ponta aqui dos pincéis, dos bolsinhos dos pincéis e já vai fazer também o acabamento, tá? Então, olha, já costurei separando aqui os bolsinhos. E agora, ó, é só você abaixar fazendo a sanfoninha assim, ó. E vai costurando, tá bom? Com uma linha reta aqui, pra ele ficar aqui embaixo, achatadinho assim, tá? E olha só, o bolsinho dos pincéis já tá pronto.
Vou preparar agora a aba, tá? Que vai ficar aqui em cima, para cobrir aqui os pincéis, tá bom? Vou pegar a minha régua de cantos, ó, em um lado só, eu vou marcar aqui a curva, tá? Ó, e ela vai ficar desta forma, tá certo? E aí eu vou passar o viés aqui de acabamento, da mesma forma que nós fizemos aqui nos bolsinhos, tá? E olha só, essa é uma vantagem do viés Boneon, ele se adapta muito bem à curva, ó, ele dá até essa inclinadinha como o viés desses de armarinho mesmo, tá? Porque ele tem uma elasticidade. Eu vou encontrar o meio aqui do meu bolsinho aqui em cima, ó, vou fazer um pique bem pequenininho. E vou encontrar o meio aqui também no meu forro, tá? Vou posicionar esse meu bolsinho aqui, ó, centro com centro. Vou fazer uma costurinha aqui, prendendo ele aqui no lugar, tá? E pronto, olha só. Já temos a abinha aqui, ó, pra proteger as cerdas dos pincéis, tá bom? Pra não ficar amassando, não ficar prejudicando os pincéis, tá? Ou sujando tudo que tiver aqui dentro, né? Já podemos passar aqui, ó, os cursores, tá? E o cursor, ele vai entrar de baixo pra cima, tá? Ele vai fechar aqui em cima, então ele vai entrar aqui embaixo, tá bom? Vou deixar ele aqui no centro por enquanto, porque nós ainda vamos fazer todo o acabamento da peça, e aí o cursor pode atrapalhar, tá? E olha só, depois que você costurar os bolsinhos, a abinha, tudo certinho, você já pode posicionar, ó, o tecido do lado de fora, que nós já tínhamos feito o acabamento. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, como que eu posicionei o botãozinho, ó. Ele ficou desta forma, tá? Deixei aqui, ó, uma folga, tá? Eu não coloquei ele bem justo, bem apertadinho, não. Porque depois que tiver cheio, com a maquiagem e tudo mais, tem que ter um espaço aqui, ó, pra gente poder ficar com esse botãozinho preso e todas as maquiagens estarem aqui dentro com tranquilidade, tá? E aí eu já posicionei, ó, com os dois direitos pra fora, já costurei aqui a volta toda, e agora eu só vou passar o viés fazendo o acabamento, tá bom? Eu vou usar o mesmo viés que eu fiz o acabamento nos bolsinhos, tá? Ó, eu só vou abraçando e vou fazendo toda a volta, tá bom? Para fazer os cantinhos com o acabamento bem perfeito, você vai, ó, para de costurar um pouquinho antes, e aí você vai erguer o pezinho, mas deixa a agulha aqui para baixo, tá? Pega um agulhão, uma ferramenta, ó, como essa, você vai trazer ela assim, ó, bem na bordinha, bem rente à bordinha aqui assim, e aí você pega o viés, ó, e estica ele assim, ó. Tá vendo que ele ficou uma setinha? Aqui ele já fez o ângulo bem certinho e aqui tá o ângulo pra fora. Esse ângulo você vai jogar ele lá embaixo, ó, pra continuar abraçando, tá? Ergue aqui, ó, acerta ele bem bonitinho lá embaixo, ó. Tá vendo? E pode continuar a costura. Chega aqui no cantinho, você vai virar a sua peça. Confira, ó, se ele tá bem certinho lá embaixo, ó, se precisar você empurra de novo, acerta com uma ferramenta, tá? E você vai continuar a costura, tá bom? E aí você vai ver aqui, ó, eu vou virar assim pra vocês conseguirem ver melhor, ó. E ele já fica com o acabamento aqui por baixo, fazendo um cantinho bem bonitinho, tá bom? Quando chega aqui no final, ó, você vai cortar o seu viés um pouquinho maior do que de onde ele iniciou aqui, tá? Para que você possa, ó, dobrar ele pra dentro. E aí você tem um acabamento bem bonito, tá? Se você precisar, ó, com o auxílio da ferramenta, você empurra qualquer pontinha lá pra dentro. Ele fica bem certinho, tá bom? E olha só, fica bem acabadinho, tá? E olha só, assim ficou finalizada a nossa peça, nosso organizador de maquiagens para viagem, tá? Olha que lindo!
Ele tem espaço aqui para os pincéis, espaço para organizar os blushes, bases, sombras, o que precisar, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa é a peça que eu queria trazer para vocês hoje, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.